Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Zacarias, capítulo 13. Abra aí sua Bíblia, livro do profeta Zacarias. Nós vamos fazer leitura de todo o capítulo, irmãos, versículo de 1 a 9. Diz assim, irmãos: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de pano de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra. Deus, preciosas são para nós, Deus. Assim também, Pai, como o salmista, no Salmo 119, fala do prazer na lei, do amor que ele tem pela lei, do apreço que ele tem pela lei, porque ela é vida, que nós também possamos, Deus, ser vivificados pela tua palavra, possamos ter prazer nela e que o Senhor Deus fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nós lemos as promessas de Deus, como hoje nós lemos, o texto tem promessa, e muitas vezes essas promessas de Deus, irmãos, elas parecem para nós muito gratuitas, no sentido de que nós não fizemos esforço nenhum para adquirir o que Deus promete nas Escrituras. O que Ele promete nas Escrituras é algo que muitas vezes na nossa vida, muitas vezes nós vemos as pessoas não dando valor ao que o Senhor tem prometido. Mas, irmãos, no início do capítulo 13 aqui, Zacarias nos apresenta, irmãos, uma visão gloriosa de uma fonte aberta para lavar o pecado. O que o texto chama atenção do versículo de número 1 até o versículo de número 6, contextualizando aqui para nós aquilo que o povo tem experimentado. Nós observamos que Deus, então, vem nos revelar que a fonte purificadora de que Isaías está tratando aponta justamente para o Messias, irmãos, para o traspassar na cruz. Olhando para o capítulo 12, versículo 10, ele nos afirmou o seguinte: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, o que o texto tem nos apontado aqui, nesse momento, do versículo 1 até o versículo número 6, é justamente essa transformação. Aqui, depois, no versículo 7, ele vai chamar atenção para a gente para o pastor ferido, irmãos. Jesus, então, chama atenção para a gente que nós somos purificados por uma fonte que jorrou dele. E essa fonte, por causa desse sacrifício, nós entendemos que Jesus aplacou a ira de Deus contra nós e também o sangue dele nos expia dos nossos pecados, irmãos, purificando-nos com o seu sangue.
Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o Senhor vai nos dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com Ele, uns com os outros, e ele diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós somos purificados por esse sangue que jorrou. Irmãos, James Montgomery Boyne, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto especificamente. Ele diz claramente: João viu o jato de sangue e água ao lado de Cristo, ou seja, ele está lembrando aqui do traspassar de Jesus. E quando lá em João 19 vai nos descrever isso, diz que quando fura aquela lança, sai sangue com água. E ele continua dizendo então, é, ao lado de Jesus, deve ter sido lembrado de que no sistema sacrificial do Antigo Testamento, o sangue era um meio designado para a purificação do pecado, e de que no ritual do templo a água era usada para a purificação cerimonial de impurezas. Além do mais, se saberia que a passagem de Zacarias citada, 12, capítulo 12, versículo 10, eles verão aquele a quem traspassaram, é seguida 4 versículos adiante do texto. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, versículo de número 1, e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Vendo o sacrifício, a água jorrando e juntando esses dois detalhes, João deve ter concluído que a libertação de sua contaminação se encontra na morte de Jesus. Então, perceba o que o texto está dizendo para a gente, irmãos, que esse autor chama atenção é que tanto quando joga água e sangue, ele está lembrando para a gente sobre purificação. E unindo o aspecto do Antigo Testamento, que a água era usada para purificação, mas agora tem algo mais, o sangue do Cordeiro. Então, uma festa, irmãos, que precisa ser sempre celebrada por nós, é o perdão. É o perdão. Infelizmente, irmãos, porque nós tínhamos esse pecado, precisou sim do Cristo Cordeiro ter sido entregue na cruz. Uma terra, irmãos, que seria limpa dos ídolos, também é dita no versículo 2 a 6. Versículo 2 a 6, ele descreve um cenário de transformação espiritual dentro da nação, onde não haveria mais aqueles profetas perdão, irmãos, profetizando. E o texto chama atenção que deveriam ser considerados mentirosos aqueles que profetizam depois disso. Porque quando Jesus vem, ele cumpre tudo aquilo que era revelacional. E a palavra de Deus chama atenção, então, que aqui seria extirpado o nome dos ídolos daquela terra. É um cenário de restauração espiritual profunda. E o que Cristo fez foi realmente mudar todas as coisas. Quando ele lembrou e disse para os discípulos: olha, em 3 dias eu derrubo esse templo e construo de novo. Ele está fazendo claramente menção ao reino espiritual. Ele não estava dizendo que ia juntar aquelas pedras novamente, erguer aquele palácio e novamente ali, irmãos, trazer todo o ouro e a riqueza que havia, mas ele estava falando justamente dele sendo entregue, dele sendo agora aquele que é realmente o motivo da nossa transformação, daquilo que era falho para aquilo que é permanente, real e verdadeiro, eterno. Mas a pergunta, então, que nós somos obrigados a fazer quando olhamos para esse texto, irmãos, é o seguinte: quem pagou a conta da limpeza? De onde vem a água dessa fonte a jorrar? Que o versículo 1 vai nos chamar a atenção. Então, a resposta do versículo 1 é o versículo 7. O versículo 1 aponta, irmãos, para a fonte que jorra, porque o pastor foi ferido. O pastor foi ferido e a purificação que desfrutamos no primeiro versículo é o resultado direto da espada do próprio Deus que caiu sobre o seu companheiro. E ali, irmãos, não existe outra forma de entender que a fonte foi aberta, que ali por causa do ferimento desse pastor. E ele tinha dito isso. Quando a gente vai lá em João 10, versículo 11, ele deixa bem claro: eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê, irmãos? Dá vida pelas ovelhas. Ele estava disposto, irmãos, quando se tornou carne, a dar a vida por nós. E ele deu porque ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Então, versículo 2 a 6, nós somos chamados à santidade. E o fruto do sacrifício, dessa santidade, é o sacrifício do versículo 7.
que assim nos impõe. Irmãos, para que a gente entenda isso, e entenda a ligação entre o sacrifício e a provisão da fonte, essa fonte que jorra, eu queria lembrar para você para olhar para a história da engenharia, usando algo interessante, e uma história muito relevante que há nos Estados Unidos, irmãos, no século XIX. Nova York viveu um momento muito sombrio em sua história, por causa de grandes epidemias de cólera e outras dificuldades que havia por causa da água. Então, para que pudesse novamente ter água limpa em Nova York, irmãos, as fontes estavam tão contaminadas que precisou ser feito uma grande obra para que aquele lugar pudesse novamente ter água limpa. Então, ali foi feito um projeto e cumprido esse projeto chamado Aqueduto de Croton. Irmãos, para que você entenda, esse monumento de engenharia feita, até então nada era igual àquilo, custou a vida e o preço de muitas pessoas, porque diante das dificuldades que foram as explosões e rochas para que se abrisse esse aqueduto, irmãos, muitas pessoas morreram nessas explosões soterradas, então muitas vidas se perderam para que hoje, lá em Nova York, houvesse água limpa. E assim, usando isso e aludindo isso para a sua vida e para a minha vida, irmão, se nós hoje temos água que jorra da fonte eterna da vida, aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana: se beberes dessa água, nunca mais terá sede. E nós também, como fontes a jorrar, nós então, irmãos, precisamos entender que foi justamente o sangue derramado que nos dá a possibilidade de hoje pensar em alguma coisa mais do que essa vida. Jesus, irmãos, ele é vida. Então, quem bebe dele não tem mais sede. E nós, então, que bebemos dessa fonte a jorrar, da mesma forma que o capítulo 13, nós celebramos, irmãos, essa fonte que se abre. Então, a graça agora é algo real, versículo 1 fala isso. Então ele diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Agora, irmãos, nós podemos ser purificados por Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E a limpeza começa na casa, quando no versículo 2 a 6 ele fala: olha, agora o pecado, a idolatria vai sair do meio do meu povo. E o profeta nos leva a entender no versículo 7 que os canteiros da obra do Calvário foram tão importantes, irmãos, que abriu aqui a possibilidade, o caminho da salvação que nós nunca imaginávamos que poderia ser possível. Quando o povo de Israel, lá o povo do Antigo Testamento, eles viam a promessa do Messias, eles não imaginavam que a promessa do Messias seria dessa forma. Não imaginavam. Não imaginavam qual obra é. Não imaginavam como era o reino prometido. Então, ele nos chama a entender que agora as águas que purificam estão jorrando. Antes, irmãos, de nos alegrarmos com a nossa purificação descrita aqui no início do capítulo, nós precisamos nos curvar e nos render diante de Cristo que nos fez todas as coisas, daquilo que não é possível. Tem uma música que eu gosto muito, né, que Voz da Verdade, ele fala assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus fez o quê? Mudou a minha sorte. E ele diz o quê? Sou um milagre. Irmãos, eu e você somos um milagre. Nós somos um milagre. Um milagre. E louvado seja Deus por isso. A nossa fonte da vida é a ferida dele. Então deixa eu trabalhar com você aqui, irmãos, um pouquinho sobre esse texto, na perspectiva de que hoje nós somos refinados. O povo eleito é refinado pelo fogo. Então, olhando para o texto, irmãos, o versículo de número 7, eu queria trabalhar o versículo 7, 8 e 9 com os irmãos. Nós observamos aí que o golpe da justiça é o pastor ferido. O versículo 7, como eu disse, é o cumprimento daquilo que o versículo 1 está anunciando, e nesse ponto o profeta nos leva a entender a fonte que vai jorrar. Irmãos, entendendo também o custo que foi, entendendo que não há perdão sem derramamento do sangue,
ali deu o seu sangue por nós. Ele cumpriu aquilo que era a vontade do Pai, mas foi alto preço. Irmãos, e o texto começa então falando de um despertar para que assim a espada possa correr. Versículo 7, olha, versículo 7, leia comigo de novo, diz assim, olha: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Irmãos, quando ele fala do pastor ferido, nós observamos aqui que na Bíblia, a expressão, toda vez que a gente vê espada, ele está falando sobre Deus, sobre o Senhor vindo, e também com indício claro, irmãos, de que há aqui o símbolo da execução da justiça. O que a espada é símbolo, desperta a espada, é que a justiça de Deus precisava ser cumprida. E ela foi cumprida em cima daquele que não merecia por amor a nós. Então, Israel é agora alvo do amor de Deus e nós, consequentemente, também, esse amor vem a nós. E assim nós entendemos, irmãos, que o bom pastor deu a vida e a espada que executou a própria morte do cordeiro, como a gente viu na última mensagem, foi justamente o próprio Deus. Então entenda uma coisa, quem está requerendo sangue é o Senhor, mas quem também está pagando esse sangue é o Senhor. Nós temos a dívida, mas quem paga é Ele quem oferece o sacrifício por nós, é Ele que, irmãos, claramente entrega-se por nós, e quando Ele se entrega por nós, Ele cumpre perfeitamente aquilo que nós não poderíamos cumprir. A palavra de Deus diz que o que nós merecemos é morte. É morte, mas o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia. E isso nos ensina que o pecado, irmãos, é tão ofensivo à santidade de Deus, que a sua justiça precisa ser cumprida a todo tempo. Nem mesmo o Filho amado, unigênito, deveria escapar disso. Então, assim é a fidelidade de Deus para consigo, para a sua santidade. Ele precisa ser satisfeito. Em Romanos, irmãos, capítulo 3, versículo 25 e 26, Paulo explica que Deus feriu a Cristo para ser, ao mesmo tempo, justo, ou seja, punindo o pecado, porque o pecado existe, e também justificador, porque ele poupou o pecador. Zacarias usa uma expressão interessante, ele diz aí no versículo 7, quando ele fala assim, olha, o homem que é meu companheiro, no hebraico, irmãos, a palavra amit, que denota para a gente alguém que é do mesmo nível ou igual, ou seja, um vizinho, né? Ou alguém próximo, chamando a atenção para a gente que o que ele está dizendo, irmãos, que não foi uma pessoa qualquer que se entregou na cruz, mas foi alguém igual. Deus, o próprio Deus se entregou por nós. Essa, irmãos, é uma das provas até que nós entendemos no Antigo Testamento, que nós podemos afirmar que Jesus é sim Messias e é sim Deus. Deus Pai não está ferindo um mero profeta, mas Ele está ferindo, irmãos, alguém que é superior, alguém que é igual. Ele está ferindo aquele, irmãos, que compartilha com Ele da mesma essência. Ele é o próprio Deus em essência. Isso demonstra um amor incomparável. Um amor, irmãos, que nós não podemos nem imaginar. Ele não sacrificou algo barato, Ele sacrificou algo inestimável. Uma pergunta que muitas pessoas fazem para nós, pelo menos assim, deve ter feito para você alguma vez, ou você já ouviu alguém falando sobre isso. Se Deus ama as pessoas, por que Ele não salvou todo mundo? Eu não sei dizer. Mas uma coisa que eu sei dizer, porque tem coisas que a Bíblia diz que o Pai reservou para si apenas, não para nós, mas para si apenas. O que eu posso te afirmar com certeza é que o sacrifício de Jesus era suficiente para pagar o pecado de toda a humanidade, se assim Deus quisesse. Para toda a humanidade. Porque o próprio Deus nos diz que fomos comprados por alto preço. Alto preço. Então, irmãos, observem quem dá a ordem. O texto chama a atenção que o próprio Deus executa. O versículo 7, ele continua dizendo e diz para a gente, olha, fere. Então, quem está dando a ordem é o próprio Deus. Fere o pastor, diz o Senhor dos Exércitos.
Então, irmãos, a ordem dada por Deus, no Calvário, os soldados romanos bateram os cravos, irmãos, os líderes judeus assumiram uma posição de zombaria contra o Senhor, irmãos, e muitas outras situações secundárias aconteceram, mas a verdade é que quando Cristo sobe a cruz, ele não sobe a cruz por nada mais, nada menos do que a vontade soberana de Deus se cumprindo. Isaías 53:10 diz que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Em Atos capítulo 2, versículo 27 e 28 diz: pois de fato se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que sucedesse. Ou seja, irmãos, o que a Bíblia deixa bem claro, desde Gênesis e Apocalipse, que quem entregou o Filho foi o próprio Deus. Tudo estava determinado desde a antiguidade. Quando nós observamos, irmãos, a Bíblia falando, como vimos, por exemplo, na outra mensagem, no capítulo 11, que o próprio Deus, desde antes da criação, já tinha determinado que Cristo subiria naquela cruz, nós observamos que nada foge do controle do Senhor. Se Deus foi tão fiel às suas ordens, à sua palavra e à sua vontade, com Cristo Jesus, por que não seria comigo e com você? Por que não? Mas, irmãos, conta-se que nos Estados Unidos, em certo momento, aconteceu uma coisa inusitada numa corte. Houve uma história real e aconteceu ali um juiz, irmãos, em um vilarejo, uma cidade pequena nos Estados Unidos, e ele era muito conhecido pela sua integridade, um homem correto, um homem direito, e ele vivia contando com o respeito de toda a população. Mas nós sabemos muito bem que não é porque é uma pessoa correta que os filhos vão ser, não é verdade? Então, um dos seus filhos irrompeu por um caminho triste. Irmãos, e em um dos seus crimes ele tirou a vida de um jovem. E quando chega no tribunal, as pessoas ficaram apreensivas. E aí, o que ele vai fazer? Agora é o filho. Agora é o filho. Ele não está julgando qualquer pessoa, ele está julgando o próprio filho. Irmãos, e alguns ficaram surpresos, mas a maioria do tribunal não, porque entendiam que aquele homem era um homem justo e correto. E o juiz, quando decretou a sentença, ele decretou também a punição. E aquele juiz, conta-se a história, que quando ele decreta a sentença, bate o martelo, no mesmo momento ele desce e diz: eu vou pagar pelo meu filho. Foi mais ou menos isso que Deus fez, irmãos. O que o Senhor chama atenção, irmãos, que a pena que deveria ser paga integralmente por nós, ela não foi paga integralmente por nós, mas o próprio Deus pagou. O próprio Deus determinou, irmãos, que a minha dívida já não é mais minha, mas essa dívida agora é dele. E ele então recebe o golpe, e ele então recebe a punição. Irmãos, e o que nós temos em Deus? Nós temos em Deus, irmãos, uma segurança eterna. Se Deus já despertou a espada contra aquele que deveria pagar pelo meu pecado, eu não vou pagar por ele. Se eu creio, não. Lembra? João 3,16 diz que, porque para que todo aquele que nele crê, então quem crê viverá. Quem crê não se perde. Quem crê vive. Mas também, irmãos, nós observamos aqui a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. Irmãos, então, quando o pastor foi ferido, irmãos, o que acontece ali é a paga de uma dívida, e foi pago por aquilo que era o melhor de Deus. E vemos também, irmãos, que precisamos ser humildes. E reconhecer, irmãos, que essa fonte aberta para a salvação é justamente porque ele foi ferido por nós. Ele foi ferido por nós naquela cruz. Irmãos, no versículo 8, eu deixo para você que também houve uma separação soberana. O remanescente fiel, e o versículo 8 chama atenção para a gente dizendo o seguinte, vamos ler comigo. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Queridos,
Agora, o golpe contra o pastor, as ovelhas são dispersas. E o que nós observamos, o que o profeta Zacarias então nos mostra que a crise não é um erro de percurso, mas um instrumento divino de limpeza, de triagem, de retirar do meio daquele povo aquele que são deles. Então, irmãos, o texto fala de uma proporção de divisão. O texto chama atenção para a gente que a terça parte, um terço restará. Historicamente, irmãos, isso se cumpriu lá em Jerusalém, quando naquele momento a dispersão dos povos, mas teologicamente, irmãos, entendemos que nem todos que estão visivelmente no meio do povo de Deus pertencem de fato ao povo de Deus. Pertencem de fato. Você já ouviu a historinha da senhora, né? O pastor está pregando, e combinou com o diácono. Não se preocupe que eu não fiz isso aqui. Mas combinou com o diácono, olha, na hora que apagar a luz eu vou dar um grito, você vai fazer um barulho bem grande aí, e aí apaga a luz. Quero ver quem fica dentro da igreja. Irmãos, na hora que o pastor deu o grito no momento certo, fez-se um estrondo dentro da igreja, o diácono apagou a luz e o pastor gritou, Jesus voltou. Irmãos, dizem que não ficou ninguém dentro da igreja. Apenas um senhor sentado no banco na frente. E o pastor foi todo emocionado perto dele. Falou assim, meu irmão, que bênção. Tem um crente verdadeiro dentro dessa igreja. Um crente. E o senhor falou assim, não pastor, eu só não saí correndo porque na hora da correria que chutaram a minha bengala, eu não consegui sair. Não, não era o Elias. Eu não falei Elias, tá, Elias? Mas, irmãos, e essa é a realidade. Deus está purificando o seu povo. Então, irmãos, sinceramente, muitas vezes a gente fica alarmado e assustado. Meu Deus, mas o fulano saiu da igreja, como é que pode? Irmão, será que Deus não tem purificado? Será que Deus não tem purificado? Ah, mas a igreja tem que ir lá, pastor. Mas quem disse você que a igreja não foi lá, que não procurou, que não correu atrás, que não tentou, que não pelejou? Quem disse? Eu ouvi uma palavra uns dias atrás, achei interessante, um pastor falando, ele falou o seguinte, que muitas vezes nós estamos tratando dentro da igreja, irmãos, nós estamos tratando dentro da igreja filhos pródigos como se fossem ovelhas perdidas. O que o filho pródigo fez? Ele foi embora. Agora a ovelha se perdeu. E nós muitas vezes estamos tratando filhos pródigos, assim, aqueles que abandonaram a casa porque quiseram, como se eles fossem apenas ovelhas perdidas. Então o texto vem nos chamar a atenção, irmãos, em momentos de paz, é fácil servir a Deus. Em momentos de paz, irmãos, por isso que eu chamo a atenção para você, irmãos, no nosso contexto hoje, cultural, eu entendo isso e você também pode entender claramente por aquilo que nós observamos, irmãos, quantas igrejas aí são só festa, são só alegria, são só prosperidade, falando de coisas, irmãos, desse mundo, como se fossem realmente a finalidade do crente. Se você quer ser abençoado ou se declara abençoado, tem que ser rico, não pode adoecer, Deus tem que abençoar todas as suas coisas, negócios para todo lado tem que surgir na sua vida, mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras, mas o que nós encontramos, irmãos, no nosso contexto cultural, é que se muitas vezes, irmãos, nós passarmos pela primeira dificuldade, essas igrejas provavelmente vão sucumbir. O que o texto vem nos referir, irmãos, é que em paz é fácil professar a fé, mas na dificuldade é que se prova realmente quem é servo de Deus. Irmãos, note que o texto que resta não sobrevive porque é mais forte, mais inteligente, ou simplesmente assim, mais santo, ou seja assim, uma classe superior. Não, eles restam, irmãos, porque o Senhor os faz restar, sobrar. É Deus que os permite ficar. É a eleição, irmãos, que nós chamamos na nossa teologia de eleição incondicional. Se Deus diz que você é servo, que você é salvo, você é
Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, deixa bem claro isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, mas é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, mas é uma clara indicação de que quem salva é o Senhor, de quem determina é Deus. E o versículo 8, então, por isso que ele afirma, nem toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela. Então, o Deus que determina todas as coisas, irmãos, ele também determina que eu e você, se somos fiéis ao Senhor, permaneceremos. Assim, João vai falar. 1 João, nós vimos isso, irmãos, quando pregamos aí sobre as epístolas de João, que a palavra que nós mais observamos, que João bate na tecla constantemente, ó, permanecer, permanecerá, permaneceis firme. Então, a permanência é algo importante. Quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam, mas o Senhor voltará a sua mão para os pequeninos. Então, irmãos, os ímpios, porém, sendo sempre a maioria, irmãos, serão eliminados. O texto chama eles de refúgio. Irmãos, na Inglaterra, no século XIX, começou-se a grande expansão das ferrovias naquele país. Ferrovias foram sendo abertas e em alguns lugares era bem complicado. Por que era bem complicado? Porque havia vales e às vezes havia grandes precipícios e precisava se passar ali aquela ferrovia. Então o que eles faziam, irmãos? Eles faziam pontes elevadas de aço, né? E ali, quando eles estavam elevando aquelas pontes, irmãos, era algo tão importante a segurança, que quando se ia fazer, eles chamavam isso de teste de carga de Stephenson. Ele bolou isso. Robert Stephenson, ele bolou um teste que era o seguinte: eles enchiam vagões e vagões, como se fosse passando um trem realmente, e quando esse trem passava, ele estava com o dobro da carga que era permitido pela ponte. Então eles calculavam, se por exemplo, deveria passar ali 10 toneladas, se aquela ponte aguenta 10 toneladas, eles colocavam 20 para que se passasse por ali. E aí, conta-se que muitas dessas pontes até rangiam o ferro. Mas ele explicava que, olha, é preciso isso. E toda vez que passava, algumas dessas peças de aço, elas quebravam. Porque, na verdade, a formação daquela peça, ela não seria algo ideal, né? Havia ali no meio algumas bolhas, quem já viu aço, né? Alguém fazendo, né? Lidando, né, com aço, muitas vezes algumas bolhas, aquilo ali seria provavelmente um acidente lá na frente. E quando se passava aquilo com o dobro do peso, além de mostrar o que estava errado, ele também, irmãos, firmava aquilo que é certo. Firmava aquilo que estava bom. Ou seja, aquilo que estava certo, aquele ferro que era bom, ele permanecia ainda mais resistente, porque ele firmava. Irmãos, e o texto chama atenção para a gente justamente que o Senhor tem feito isso. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos também passando por dificuldades, lutas constantes. Nós vemos, irmãos, um fenômeno muito interessante que nós podemos voltar aqui, não muitos anos atrás. Nós presenciamos isso. Nós presenciamos isso. E na pandemia, irmãos, depois da pandemia, eu assumi uma igreja que tinha 180 membros. Batizados, igreja nova, 4 anos só de organização. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, por volta de 180 membros, eu comecei a conversar com os irmãos, com o conselho, a igreja ficou fechada. Nós perdemos metade da igreja na pandemia. E o que era a conversa entre os pastores na época? Não, agora as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão ver que não precisam de nada a não ser Deus, que elas vão buscar o Senhor, porque ninguém é capaz de reter essa enfermidade. Agora as pessoas vão se dobrar ao Senhor, vão se reconhecer Deus, vão voltar para os caminhos do Senhor e nada, irmãos, nada. Eu lembro que antes de ir para essa igreja, irmãos, nós fizemos no lugar que nós morávamos, São Caetano, na igreja de Filadélfia, reunimos a igreja na rua, porque estava tudo fechado, não podia. Mas eu falei com os irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa para que esse lugar saiba que Deus está aqui. E quando Deus está no lugar é porque a igreja se levanta. E pegamos todos aqueles que se dispuseram, fomos para a praça. E o combinado foi, para que a gente não tivesse problema com ninguém, vamos nos espalhar, vamos fazer uma roda na praça. E bem distante, por volta de 3 metros de distância. E fizemos aquela roda. Não todos os irmãos foram, apenas alguns.
Na verdade, a gente era um pouco mais de 20 pessoas. Mas, irmãos, o que chamou atenção foi que quando nós estávamos ainda orando, as pessoas, os moradores da região da praça ali, desceram todos, se colocaram ali também para orar. Cantamos aquele cântico, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E algumas dessas pessoas se emocionaram, a gente teve a oportunidade para dar uma palavra. E falamos que o Senhor estava ali, que Deus é o Deus que protege, mas que todas as coisas o Senhor não perdeu o controle. Mas que aquelas pessoas precisavam entender que mais do que essa vida a gente tem Cristo. E Cristo não é esperança para essa vida, é esperança para o porvir. Esperávamos que aquilo seria um grande avivamento no lugar. Sabe quanto daquelas pessoas, irmãos, que desceram para orar, foram para a igreja, depois que a igreja retornou? Nenhuma. Pelo contrário, muitos dos que iam na igreja abandonaram a igreja. É impressionante, irmãos. Quando o fogo vem, ele purifica. E na purificação, muitos ficam de fora. Muitos ficam de fora. Eu pergunto para você, você se sente rangendo hoje? Como aquela ponte que eu disse? Você faz parte de uma estrutura que ela é amassada, ela é testada, ela é provada, ela é a todo momento, irmãos, pelo soberano, a todo momento rígido ali, chamando a atenção para nós que nós vivamos em santidade e por isso nós passamos por lutas, provações, dificuldades, aflições nessa vida, mas o Senhor tem te fortalecido. Você muitas vezes não pensa, não para entender, né? Por que que eu sofro, na verdade? Irmãos, são os calos, são os calos. São os calos para que a gente possa resistir. São os calos, irmãos, para que a gente possa perseverar. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem nos levantado neste mundo, irmãos, para viver uma vida em fidelidade. E muitas vezes, irmãos, nós somos muito preocupados com o nosso sofrimento e não perguntamos o que o Senhor quer fazer por nós, através de nós. Por que que só comigo? Né? É isso que você muitas vezes pergunta? Em vez da gente perguntar, para que, Senhor? Para que o Senhor quer me fortalecer tanto? Estou conversando com o irmão Elias ali, aí tá assim, ei pastor, os 21 dias de jejum foi difícil lá em casa, né, e falou algumas dificuldades que ele começou a enfrentar nesses 21 dias, né. Foi difícil lá em casa, né. Quando a gente, irmãos, se chega a Deus, Deus vai nos testar. Deus vai nos amassar, nos forçar. E muitas vezes a gente vai fazer como aquela estrada, ranger. Mas é isso que Deus quer. Deus quer nos provar. E na provação nós somos fortalecidos. Irmãos, o versículo 9 ainda chama atenção para a gente. Que Deus ainda tem no versículo 9 um processo de refinação. Aí sim a prova pelo fogo. Versículo 9, ele nos chama atenção e fala assim. Vamos ver juntos? Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O que o texto está chamando a atenção, irmãos, é que além de tudo, dessa terça parte que fica, essa terça parte ainda, ela ainda é provada, o texto fala, farei passar pelo fogo. Então observe, irmãos, que o agente aqui é o próprio Deus, não é que as coisas, os rumos desse mundo estão nos levando a isso, não. Mas o que o texto chama atenção para a gente é que o próprio Deus vai fazer com que a igreja do Senhor passe por essas aflições. As aflições, irmãos, não são acidentais ou fruto do acaso, mas são instrumentos divinos para a igreja. O fogo aqui, irmãos, não é o fogo do inferno punitivo, mas é o fogo do depurador, da purificação. Para o, irmãos, o ímpio, o fogo consome, para o eleito, o fogo limpa. O fogo limpa. Hoje pela manhã o Adilson
trouxe-nos a lição, né? E a lição chegou a tocar nesses assuntos, irmãos, chamando a atenção para a gente que nós estamos aqui para ser purificados, para ser transformados por Deus de uma semelhança, que nós alcancemos aquilo que Cristo também foi, santo, observando, irmãos, que nós podemos também viver tempos difíceis. E assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, assim nos diz a palavra: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, o que ele está chamando a atenção para a gente, irmãos, é que não se espante, não se espante, se o fogo... O texto está chamando a atenção da provação. Se a provação vem na sua vida, achando que só você sofre, achando que você é o pobre coitado. Não, irmãos. Deus tem levantado um povo santo e para isso ele precisa purificar esse povo santo. E o fogo aqui do ourives está separando as impurezas para que nós possamos a cada dia ser preparados, aprontados para ser usado por Deus. Zacarias menciona prata e ouro. Irmãos, na metalúrgica antiga, irmãos, esses metais eles nunca eram encontrados puros. Eles estavam sempre mesclados, né? Sempre sujo, sempre precisando ser purificado. Chama-se de escória. A escória é isso. É daí que vem a palavra escória, né? A escória é justamente tirada aqui. O tirar do ouro revela também aquilo que não era necessário, aquilo era descartado. Então, muitas vezes, quando a gente ouve alguém falando assim, ó, fulano é escória, veio dessa situação do purificar do ouro. Então, querido, Thomas Watson, ele diz: Deus nunca lança seu povo no fogo para perdê-lo, mas para perder as suas correntes, mas para poder purificar. Então, irmãos, os remidos aqui são aqueles irmãos que são ouvidos por Deus e são reconhecidos. Versículo 9 fala que eles invocam, que eles conhecem e eles então são respondidos por Deus. Ele invocará o meu nome, o Senhor é meu Deus. Essa é a declaração da igreja. O sofrimento cumpre o seu papel quando nos tira da nossa autossuficiência, quando nós entendemos, irmãos, que agora nós precisamos confiar inteiramente em Deus. Foi o que a gente aprendeu hoje pela manhã. Confiar inteiramente no Senhor. Essa é a fórmula da aliança. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus. O fogo produz, irmãos, o que nada na nossa vida pode fazer. Irmãos, se fosse só bondade na nossa vida, se fosse tudo bem na nossa vida, será que nós seríamos santos, servos de Deus, viveríamos em alegria, reconhecendo que Deus faz todas as coisas por nós, que Deus é bom, que Deus tem sido presente? Ou nós nos esqueceríamos de Deus? Você sabe que essa é a primeira coisa que Josué diz ao povo, lá no capítulo de número 24, quando está falando da aliança: olha, quando vocês entrarem nessa terra, vocês vão esquecer do Senhor, e Deus vai dar para vocês, olha, mel, vai dar para vocês lavoura que vocês não plantaram, vai dar para vocês todas essas bênçãos e vocês vão esquecer dele, e ele virá contra vocês. E aí Josué fala assim: escolham hoje quem sirvam, aos deuses dessa terra ou ao Senhor. A gente sabe muito bem que é uma história, né, irmãos? Nós sabemos muito bem o que aconteceu. Infelizmente, o povo se rendeu à idolatria. Mas, irmãos, para que você entenda por que nós sofremos, um comparativo interessante que nós podemos entender, que você tem na sua casa. Você ouviu falar no prato Pirex? O que é esse Pirex? Aquilo é feito de um vidro diferente, né? Diferente. Irmãos, o vidro é chamado de borosilicato. Interessante, por que ele é diferente de qualquer outro vidro? Porque dificilmente, por exemplo, você vai pegar um prato de pirex, uma travessa, você vai colocar ele no fogo e vai pôr ele numa superfície fria, ele vai quebrar. Dificilmente. Por quê? Porque, irmãos, para que chegue naquele material que é feito aí, os pirex, né? Esse vidro, irmãos, ele é levado a altas temperaturas e no mesmo momento resfriado. Então, nesse processo de levar ele ao fogo, para que ele possa ali ser aquecido, e chegando ao tempo de começar a derreter, ele é levado depois de novo
a frio, e assim, irmãos, justamente nesse tempero que é dado, ele é enrijecido de uma forma que ele pode depois facilmente entrar no forno da sua casa, você colocar ele em cima da pia molhada que ele não vai quebrar, ele não vai quebrar. O que Deus tem feito conosco, irmãos, diante das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos, é justamente isso. Nós somos testados e provados para que nós possamos também resistir às coisas que estão vindo. O Senhor fala que não haverá provação que nós não possamos suportar, que nós não possamos suportar. Deus está, irmãos, recozendo eu e você, reaquecendo a todo tempo, aumentando a temperatura das nossas circunstâncias para que nós possamos em todo momento ser fortalecidos no caráter. Fortalecidos no caráter. O Adilson compartilhou algumas coisas pela manhã que eu achei interessante. Eu queria compartilhar com os irmãos uma pessoal. Irmãos, nesse início do ano, normalmente final de ano, início do ano, eu tento fazer uma avaliação. O que que eu vou fazer? O que que eu vou melhorar? E esse ano, irmãos, eu resolvi. Eu não sou de reclamar, mas interiormente, às vezes a gente fica assim, não é? Poxa, Deus, deu errado hoje. Deu errado hoje, né? E essa semana até o o Davidson, eu tô assim, eu vou lá pra SAF, programação sábado da SAF. Aí sexta-feira eu cheguei na garagem ali, né, coloquei, na hora que eu desliguei a moto, abri a garagem, Deus é tão bom, né, a gente às vezes não para pra pensar. Abri a garagem, na hora que eu bati de novo pra ligar a moto, ela não ligou mais. E eu ia no negócio da SAF, né. Aí beleza, não ligou, liguei mandei mensagem para o Davidson, o Davidson não olha celular, não olha. Aí no outro dia eu liguei para ele: "Ô Davidson, olha por favor o vídeo aí, né, que olha, eu tô precisando aqui que você me ajude". Aí o Davidson viu, o cara por volta de 1 hora, o Davidson foi lá. O Davidson foi lá, olhou e falou assim: "É pastor, vou ter que levar a moto". Falei: "Pronto, aí eu não vou no negócio da SAF". Aí depois ele falou assim: Vamos abrir aqui, vamos ver o fio da bateria?". Ele viu o fio da bateria, era o fio da bateria, só o fio da bateria. Apertou lá, eu parti, fui lá para programação da SAF. Mas ele falou uma coisa comigo: "Ô pastor, você lembra que um dia você falou comigo que isso é livramento de Deus?". Eu lembro. E irmãos, uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é, às vezes a gente, dentro do nosso coração, a gente questiona Deus, né, por quê? "Mas Senhor, eu ia para programação da SAF, Senhor. Eu não ia, assim, passear, não ia, eu ia para o trabalho da igreja". A gente fica assim, às vezes não fica? E esse ano, irmãos, eu estou lutando comigo nisso. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Você precisa ser mais santo. E ser santo não é para as pessoas verem, não é para as pessoas verem. Isso talvez você nunca vá ver na minha vida. Você pode ser assim como eu tenho trabalhado no meu coração, na minha vida. Eu resolvi agradecer. Falei: "Não, Senhor, eu tenho que trabalhar isso no meu coração, irmãos". E muitas vezes a gente passa por lutas, dificuldades, aflições e a gente reclama, não é verdade? Não é verdade? E às vezes a gente está aí reclamando: "Ah, deu problema". Louvado seja Deus que deu problema, que eu tenho uma moto, né, assim, né. A gente tem que olhar pelo bom lado que o Senhor tem nos dado. Seu filho está dando problema, que louvado seja Deus que você tem um filho. Você tem um filho, né. A minha esposa é assim: "Louvado a Deus que você tem uma esposa". Tá difícil achar mulheres boas hoje, querida, agradece o Senhor. Homens também, irmãs, agradeça a Deus pelo seu marido. Louve a Deus pelo seu marido. Tá difícil achar homem hoje em dia. Não é verdade? Irmãos, a gente tem que parar de ser murmurento. Talvez ninguém nunca ouça a sua murmuração, mas o Senhor está vendo. Deus tem nos purificado, tem nos transformado, e Deus precisa, irmãos, fazer isso para que nós possamos ser a imagem e semelhança dele. Então, mude a sua perspectiva sobre a dor. Pare de perguntar por que eu, e comece a perguntar o que o Senhor está purificando em mim. Pare de reclamar daquilo que você enfrenta e pergunte: "Senhor, por quê? O que que tem que melhorar em minha vida sobre isso?".
Que eu preciso aprender com isso? Nem isso que eu tenho enfrentado na minha casa, que eu tenho enfrentado no meu emprego, isso que eu tenho enfrentado no dia a dia. Que eu preciso mudar? Me dá uma indicação, Senhor. Fala claramente ao meu coração para que eu entenda o que eu preciso aprender aqui, o que eu preciso mudar. Irmãos, lembre-se de que o ourives nunca abandona o metal, enquanto ele não está todo purificado. E eu sei que Deus não vai te abandonar nesse processo. Deus está só começando e Deus tem o controle certo da temperatura. Ele também não vai te levar a temperaturas que você não aguente. Então, irmãos, se a sua prova te fez dobrar os joelhos, dizer para Deus que não está aguentando, lembre-se que você ainda precisa confiar no Senhor em todo o tempo. A vida cristã, irmãos, não é um mar de facilidades, ela é dura, ela é difícil, mas ela é guiada pelo soberano Deus. E Deus não perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Ele não perdeu o controle do próprio Filho, muito menos da minha e da sua vida. Irmãos, olhemos para Deus no Calvário, como o versículo 7 vai nos afirmar, e lembremos, irmãos, daquilo que foi feito por nós. Ali a nossa dívida foi paga, ali a porta da salvação foi aberta. Ali, irmãos, foi dito que no versículo 9, por exemplo, eu posso chegar a Deus e Deus ouve a minha voz. Ali diz, irmãos, que eu sou agora identificado e o próprio Deus me identifica. Versículo 9, ele fala: é meu povo, é meu povo. E ele ainda diz que nós vamos reconhecer: é meu Deus, é meu Deus. Nós precisamos nos reconhecer e reconhecer quem nós servimos. Quem nós servimos. Irmãos, não olhe para as chamas, olhe para o ourives, olhe para aquele que tem moldado a sua vida. Irmãos, não fuja da fonte. Lembre-se que quem foi ferido por amor, permaneça diante dele. Irmão, se identifique com a igreja. Cristo morreu pela igreja e você faz parte da igreja. Se identifique por ela, porque Ele é o Deus da igreja. O Deus da igreja. Louvado seja Deus, irmãos, que não nos abandonou na nossa dor, não nos abandonou no nosso sofrimento, não nos abandonou no nosso pecado, mas olha graciosamente para nós. Eu queria que você estivesse nesse momento curvando a sua cabeça. Querido, eu não sei como anda teu coração, a tua vida, mas o que eu sei e posso te afirmar é que Deus não te abandonou. Que Deus quer que você olhe para Ele e o reconheça como Senhor, soberano. E assim como cantamos que Deus chama o nosso nome, Ele só chama pelo nome porque te ama, Ele só chama pelo nome porque te reconhece. Ele chama pelo nome porque te quer perto. Ele quer perto. Aceite Deus abrir teu coração nessa noite, querido, e te mostrar o que Ele tem feito no seu coração, na sua vida, transformando nessa caminhada. Abre teu coração para o Senhor, peça ao Senhor, venha, Pai meu. Ó Deus, muita coisa eu não entendo que eu tenho enfrentado. Peça a Deus que ensine a você a confiar nele. Peça a Deus que lhe dê essa condição de, Senhor, eu preciso sair daqui hoje, Pai, certo de que eu não abandono esse caminho nunca mais. Eu vou permanecer. O fogo pode aquecer, mas eu vou estar ali, firme, forte. Peça ao Senhor, fale com Deus. Santo Eterno Pai, teu povo que chega diante do Senhor, Deus, é o povo que o Senhor escolheu. É o povo do Senhor aqui presente, Pai. E o Senhor Deus, assim, quando nos chama, quando nos reconhece como seu, como propriedade, o Senhor também quer, Pai, que nós olhemos para Ti. E muitas vezes a falha está aqui, Senhor. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes um Deus de amor em meio à aflição. Não conseguimos, ó Deus, enxergar um Deus de amor, Deus, em meio ao sofrimento. Mas o Senhor está ali. Abençoa a nossa vida, Pai. Muda o nosso coração, Deus. Muda, Deus, para que nós possamos compreender. Dá-nos, ó Deus, visão, Pai, espiritual daquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Deus, quanto foi pago pelo Senhor naquela cruz.
para que nós possamos duvidar do Senhor, Deus. Ó Pai, nós reconhecemos que pecamos, Pai, porque nós não somos justos. Nós não temos sido justos para um Deus que cumpriu tudo o que prometeu. E nós temos falhado, Deus, em confiar, em crer. Abençoa nossa vida, Pai. Nós tenhamos, ó Deus, confiança e fé constantes em Ti. Renova o nosso vigor. Em nome de Jesus. Amém.